Graças e paz, irmãos. Quantas pessoas você pode contar? Quantas pessoas você pode contar? Literalmente, se você ligar agora, eu estou precisando de ajuda, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Você completaria os 10 dedos, por exemplo? Os 5? É difícil, parece, né? É difícil, né? O tema desta manhã é Jesus conta com você, discípulo. Eu sei que você tem fé para saber, e essa convicção, que você pode contar com Jesus, ok? A grande questão nessa manhã que eu quero trazer para nós meditarmos conforme a palavra é se Jesus pode contar conosco. Jesus pode contar conosco. Aí você vai dizer, e Jesus precisa? Ele não pode tudo? Geralmente essa é a reação de pessoas reativas, né? E está sempre se esquivando, justificando, procurando algo para não assumir responsabilidades. E Jesus contou com um discípulo para uma missão bem difícil. E aquele discípulo disse, eis-me aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, o verso 10 ao 19. Livro de Atos, capítulo 9, do verso 10 ao verso 19. É uma história bem conhecida de muitos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por esse forte testemunho, que para nós é esperança, que para nós é encorajamento, Deus, como tua igreja, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de Ananias. Obrigado pela vida de Paulo, Senhor. Testemunho dos teus discípulos que ainda hoje fala ao nosso coração. Espírito Santo, conduz essa palavra, ministrando a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma história muito conhecida, irmãos. É a história da conversão do apóstolo Paulo. Antes chamava Saulo, depois passou a ser chamado de Paulo. E Saulo estava indo a caminho de Damasco, porque ele carregava consigo algumas, vamos dizer, cartas, e essas cartas, quem ele encontrasse durante o caminho na cidade de Damasco, que fosse cristão,
que fosse discípulo. Ele estava lá ele poderia prender essas pessoas e levar para os sacerdotes. Então Saulo era um carrasco, ele respirava ameaça, a presença dele era temida por onde ele passava. Era alguém que não tinha piedade. O negócio dele era caçar os discípulos de Jesus. E ele teve um encontro, quando estava indo a caminho de Damasco, com o próprio Senhor Jesus, que apareceu a ele. Ele caiu do cavalo. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Os que estavam com ele ouviam, mas não entendiam, mas ele claramente entendeu, e a partir daquele momento, levaram ele para uma casa de um senhor chamado Judas, e ele naquela casa ali começou a orar. Já não era mais a mesma pessoa. Ele começou a jejuar, ele não comia de manhã, de tarde ou de noite. Porque ele estava jejuando, porque ele queria ter uma resposta daquilo que ele ouviu. Estava muito confuso. E o Senhor, ele sabe trabalhar. No mesmo tempo que o Senhor Jesus estava falando com Saulo, ele aparece falando com Ananias. E é sobre Ananias que nós vamos estar meditando, sobre este discípulo. Este texto relata o primeiro contato de Paulo com um discípulo de Cristo sem persegui-lo. É isso que o texto nos apresentou. Saulo perseguia os discípulos de Jesus e os colocava na prisão. Ele queria impedir a propagação do evangelho e destruir os discípulos, que considerava uma seita. Jesus, porém, chama Paulo para ser seu discípulo. Talvez tenham alguns irmãos aqui que pode ser até denominado como cristão, mas discípulo parece que é uma palavra muito mais forte, que traz responsabilidade. Os cristãos passaram a ser chamados em Antioquia por esse nome, mas antes todos eram chamados de discípulo. No nosso PG, nós estudamos um livro de John Stott, que fala que a palavra cristão, no início, apareceu poucas vezes. O peso era no discípulo, que passava a ideia de responsabilidade e compromisso. Então, nós vamos ver 4 lições sobre como ser um discípulo de Jesus. A primeira lição é: Jesus conta com os seus discípulos onde eles estiverem. Jesus conta com seus discípulos onde eles estiverem. Jesus conta com você onde você estiver, onde eu estiver. No verso 10, a igreja pode ler comigo o verso 10, a primeira parte, por favor, vai estar aqui no telão. Vamos ler? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Até aí. Em qual cidade havia um discípulo? Em Damasco. Não era em Jerusalém, não era em Antioquia, era em Damasco. Provavelmente esse cristão chamado Ananias estava fugindo devido à perseguição, e tinha lá outros cristãos também. Mas quem foi Ananias? Era qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser um discípulo de Cristo? Você se considera um discípulo de Cristo? Jesus pode contar com você? Ou Jesus só conta com você ou comigo quando estivermos em 4 paredes dentro de um templo? Será que é isso? Isso é ser discípulo? Estar sentado é ser discípulo? Ou estar aqui louvando é ser discípulo? Será que discípulo se resume apenas a isso? Jesus conta com você sentado ou comigo pregando? Uma reunião de domingo de manhã ou domingo à noite? Isso é ser discípulo? Pode ser até chamado de cristão, mas parece que discípulo, ele nos confronta, nos coloca na parede. E nós vamos ver isso. O Ananias, o discípulo, quem era? Era um discípulo de Damasco que auxiliou Paulo após o apóstolo ter recebido a sua visão. Em Atos 22, 12, gostaria que você lesse comigo quem é esse discípulo. Atos 22, 12 vai estar aqui projetado. Ou você com a sua Bíblia aí, você pode ler comigo quem era Ananias?
Pronto, agora, vamos ler? Então, quem era Ananias? Piedoso, era um homem piedoso, ou seja, temente a Deus e devoto ao Senhor. Esse era Ananias, conforme a lei, o texto diz. E Ananias, ele tinha um péssimo testemunho? O texto diz Você pode ver na sua Bíblia, que tem a NAA, diz que ele tinha um bom testemunho. E o que significa, aqui nessa versão diz, respeitado por todos. Jesus conta com qualquer um? Veja o que o texto está nos dizendo, quem Jesus chamou de discípulo. O texto diz, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E Jesus estava contando com ele. Então, o texto nos apresenta isso. E o que é ser um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é alguém que tem compromisso com Jesus. A palavra discípulo no original passa essa ideia, não apenas de aluno, de aprendiz, mas alguém que tem compromisso com Jesus. Compromisso. Talvez nessa manhã, você ouvindo essa palavra, ainda falta algo, falta um compromisso maior. Você pode ter um compromisso com o horário de um culto. Você pode ter um compromisso com o culto, mas ainda falta ter compromisso com Jesus. Você pode ter compromisso com a denominação. Você pode ter compromisso com o rótulo de cristão. Mas o compromisso com Jesus é que vai nos dar, dizer assim, respaldo para sermos chamados de cristãos. Cristãos não, discípulos. Discípulos. Ser discípulo não é apenas ter uma informação sobre Jesus. Ser discípulo é permanecer nele. É estar com Jesus, é andar com Jesus. João capítulo 8, verso 31 diz, se vocês permanecerem em mim e são verdadeiramente os meus discípulos. Quem foi que disse isso, pastor? Foi Jesus. Se estiver aqui, a igreja pode ler comigo? João 8, 31. Tá bom? Vamos ler todos em uma só voz? Se estiver com a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia. Chegou? Vamos lá. Então, Jesus disse... Você acredita que Jesus mudou esse conceito de discípulo? Quem geralmente está mudando o conceito de discípulo? Somos? Para quê? Para ser mais... Para nos adaptar à nossa realidade, aos nossos gostos. Mas Jesus, o padrão de Jesus para ser chamado discípulo era ser um padrão alto. Ser cristão, e o vocabulário evangélico e cristão está em todo canto ou não? Está dentro do ônibus, dentro do metrô, alguém que está vendendo, um ambulante, está lá, irmão, vem cá, paz do Senhor, irmão. Irmãos, Jesus conta com os seus discípulos onde estiverem. O discípulo de Cristo é alguém comprometido com a palavra, em conhecer o seu mestre por meio dela. É aquele que segue Jesus não de longe, mas aquele que está perto. Sabe que o seu lugar não é na multidão, mas sentado aos pés do seu mestre. Discípulo não é apenas aquele que absorve do seu mestre. Discípulo é aquele que dá testemunho. E Jesus sabe quem são os seus discípulos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Onde estamos sendo discípulos de Jesus? Apenas na igreja? Em casa? Na faculdade? No trabalho? No treino? Na corrida? Na convivência familiar? Sou um discípulo de Jesus para os meus filhos?
Sou um discípulo de Jesus para o meu esposo? Sou um discípulo de Jesus para a minha esposa? Onde estamos sendo discípulos de Jesus? Onde? Jesus pode dizer em Recife, bairro tal, com aquele GPS, casa número tal, CPF tal, tem um discípulo meu. Não conheço o seu CPF nem a sua digital, mas Jesus sabe quem é discípulo dele e onde está. Será que podemos ser chamados de discípulos se apenas estivermos dentro de um templo? O que os irmãos acham disso? Qual é o local mais difícil para ser chamado de discípulo? Particularmente, eu creio que não existe um local fácil. Não há um local fácil. Muitas vezes, os da própria família são os primeiros a criticar nosso amor e comprometimento por Jesus. Vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, onde Deus é colocado apenas como um espectador, sua palavra não é mais absoluta e sua influência não é mais bem-vinda. Essa é a sociedade. É fácil ser discípulo nessa sociedade? Podemos ser até cristãos, mas discípulos é difícil. Esta sociedade materialista que idolatra o dinheiro e o consumo, e cada ser humano se coloca como um Deus do seu próprio destino, buscando o prazer para satisfazer os desejos mais sombrios do seu coração. A grande mídia, ou a mídia, é completamente avessa à palavra do Senhor. Se você é um discípulo de Cristo, sabe que este mundo segue uma direção e você segue outra. Eu vejo dessa maneira, mas há uma promessa para aqueles que renunciam tudo para ser um discípulo de Cristo. Em Marcos capítulo 10, os versos 29 e 30, Pedro questionou a Jesus: deixamos tudo para te seguir? E o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus disse: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com as perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Senhor, quem é esse pastor? Esse daí é o discípulo de Cristo. Esse é o discípulo. Jesus conta com você onde você estiver. O discípulo, Jesus conta. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Segundo ponto, segunda lição. Jesus conta com seus discípulos quando ele chamar. Percebe que vai afundando, vai ficando mais profundo. Uma coisa onde estiver parece que é mais fácil. Mas outra coisa agora é Jesus contar conosco, como discípulos dele, quando ele chamar. Quando ele chamar. E o texto diz, a continuação do verso 10. A igreja pode ler comigo, acompanhando. Vamos ler? Amado Ananias, o Senhor... Na NAA diz, o Senhor o chamou numa visão. Jesus conta com seus discípulos quando ele chamar. Jesus conta comigo, conta com você. E parece que hoje não é coincidência, mas cristocidência, como diz. O tema da EBD hoje foi sobre os dons do Espírito Santo. Esse chamado para servir. E nesse texto aprendemos que Jesus não apenas sabe onde os seus discípulos estão, mas também conhece cada um deles pelo seu nome. Jesus conhece os seus discípulos pelo nome, isso mesmo, Maria, José, Abisaí, Léo, amém? Irmãos, vão dizendo os nomes aí. Se você é discípulo de Jesus, é isso mesmo. Você ouve, irmão Marcos, pastor Samuel, são discípulos de Jesus. E o que isso significa? Significa que você está ouvindo a voz de Jesus. Se ele está chamando, você está ouvindo.
O chamado aqui surgiu de uma necessidade. Jesus precisava de alguém para orientar Saulo. Saulo estava confuso lá, 3 dias sem comer. 3 dias lá e pensando, o que foi aquilo que eu ouvi? Isso foi coisa da minha cabeça. Mas só que eu caí, eu vi uma luz. Não, foi como que alguém falava comigo. Mas Jesus, eu estou perseguindo esse homem, ele é seco, ele não existe. Ele é uma farsa. Mas ele se apresentou dizendo que era ele. E quem é que ia ter fome numa situação dessa? Quem é que tem a sede? Percebe a confusão de Saulo? Mas Jesus não perde o controle de nada. Depois de 3 dias sem comer, já fraco, Jesus aparece para Ananias. Porque na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Comprometido, um homem devoto, de bom testemunho. Comprometido com o Senhor. E o Senhor disse, e o Senhor chamou Ananias numa visão. Ananias. Ele não disse que era coisa da cabeça dele. Isso não é comigo, não. O que ele disse, eis-me aqui, Senhor. Não sei se você sabe reconhecer a voz do teu Senhor. Se você sabe reconhecer a voz de Jesus quando Ele fala ao teu coração. A voz do Espírito Santo. Que eu creio que Deus ainda hoje fala com a sua igreja. Fala com seus discípulos, fala com você, fala comigo. E o chamado, ele tem a iniciativa, é do próprio Jesus. Jesus tomou a iniciativa. No Evangelho, Marcos 1,17, ele olhou para o pessoal que estava pescando e disse, venham comigo, e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. A conversão de Mateus é a mais surpreendente. Mateus estava na coletoria, ele olhou e disse, siga-me. Mateus deixou tudo e seguiu. Isso é ser discípulo de Jesus, é ouvir, é atender esse chamado. O eis-me aqui de Ananias, é dito por quem, pastor? O eis-me aqui é dito por quem está disposto a renunciar para ser um verdadeiro discípulo. O eis-me aqui é dito por quem ama Jesus. O eis-me aqui é dito por quem conhece a voz do seu Senhor. O eis-me aqui é dito por quem está de prontidão para atender o chamado. Quando ele disse, eis-me aqui, essa palavra no grego disse, eu estou pronto, pode falar. É isso que significa ser discípulo, irmãos. É isso que significa. E aplicando para o nosso dia de hoje, primeiro, você tem ouvido e reconhecido a voz de Deus? Ou apenas a voz do teu coração? Dizendo que você é um discípulo, mas um discípulo que serve a si mesmo e não seu mestre. Isso é ser discípulo. Deus tem lhe chamado para quê? Você está disposto a dizer, eis-me aqui, quando Deus lhe chamar, lhe apresentar uma missão? É necessário purificar o coração para ouvir a voz de Deus. O discípulo Neemias era temente ao Senhor, devoto ao Senhor. E tinha bom testemunho. Nisso tudo o que eu percebo, um grande filtro que a palavra aponta para mim e para você. É um privilégio ser um discípulo de Cristo. É um privilégio ser um discípulo. Terceira lição é, Jesus conta com seus discípulos, entregando-lhes uma missão. Não basta ele saber onde você está. Não basta ouvir. Veja que agora vai ficando mais ainda profundo. Aí, Jesus tem uma missão? Tem uma missão. E essa missão aparece no texto, no verso 11 e o verso 12. Vamos ler? Verso 11 e 12, convido você a ler comigo aqui. Vamos todos ler uma só voz? Então o Senhor... chamado Saulo, ele está orando, numa visão, um homem chamado Ananias, para que recuperasse a vista. Todo discípulo tem 2 missões. Primeiro, ser semelhante ao seu mestre, que no nosso caso é Jesus. Segundo, é fazer Jesus conhecido.
Essas duas missões faz parte de quem é um discípulo de Cristo. Na missão de Ananias vemos os detalhes. Deus deu a direção. Foi ele para fazer outro discípulo de Cristo, fazer Paulo enxergar como, colocando as mãos, está no texto. E qual a missão você tem recebido de Jesus? Tem alguma missão? Você é discípulo, tem alguma missão? Não estou dizendo especificamente uma missão aqui dentro dessa igreja, mas com a sua missão como discípulo de Cristo, que Ele colocar nas suas mãos, ou se essa semana você recebeu uma missão, Ele está encorajando você para você aceitar, e Ele vai estar com você. É uma missão perigosa, Ananias disse, mas toda missão tem um propósito, e Jesus falou com isso no verso 15, quando disse assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aprendemos que não há alguém tão perigoso que Deus não possa usar como instrumento em suas mãos. O mestre vê diferente do discípulo. O discípulo Ananias, Paulo é um homem perigoso. O mestre, o olhar de Deus, o olhar de Jesus, ele é um instrumento escolhido para mim diante dos reis e dos gentios. Um instrumento que vai mostrar a minha glória. Ananias olhava e disse: como é que pode? Não é. Mas Jesus vê diferente, Jesus vê diferente. Eu não posso olhar para você e dizer: olha, aquele irmão nunca vai ser um discípulo, nunca vai receber uma missão. Eu não posso dizer isso. Quem sou eu para dizer isso? Mas a forma como Deus te vê, Ele pode colocar uma missão tão preciosa nas tuas mãos e te capacitar para tal. E concluindo, Jesus conta com seus discípulos. Primeiro, Ele sabe onde está. Depois, Ele chama. Aí se apresenta, né? Depois Ele recebe a missão. E agora, qual é o que o discípulo vai fazer diante dessas três lições? O quarto é: Jesus conta com seus discípulos obedecendo e cumprindo a missão. Obedecer e cumprir a missão. E Ananias fez isso no verso 17 ao 19. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, nunca ele tinha ouvido isso. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Todas as dúvidas de Saulo agora estavam sendo sanadas. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças, e é hora também de Saulo viver a sua missão. Irmãos, Jesus conta com você. Lidinha, pode tocar? Jesus conta com você, discípulo. Jesus conta com você, discípula. Jesus conta com você onde estiver. Não seja apenas discípulo dentro de quatro paredes de um templo. Jesus tem coisa maior e melhor para você. Segundo, Jesus conta com você, discípulo, quando Ele chamar. Não diga não para Jesus. Atenda esse chamado. Mesmo com medo, Jesus, Ele te capacita, como Ele capacitou e encorajou Ananias. Terceiro, Jesus conta com você, discípulo, entregando-lhe uma missão. Não se ache incapaz. Deus te capacita. Deus está contigo. Deus está contigo nessa jornada. Apenas vá, viva o que Deus tem colocado no seu coração. E terceiro, quarto, Jesus conta com você, discípulo, obedecendo e cumprindo uma missão. Quem sabe nesta manhã tem alguns discípulos que estão fugindo há muito tempo. E você nessa manhã, a palavra nos disse: Jesus sabe onde você está. Jesus sabe, Jesus tem um chamado, Jesus tem uma missão. E o que Jesus espera? Que você
vive essa missão. Aí você pergunta para mim, por que, pastor, viver essa missão? Porque tem pessoas que Deus vai colocar, está ao teu redor, que os olhos precisam serem abertos. E quem é que vai abrir esses olhos? Jesus conta com você. Jesus conta com você, Ele te capacita para isso. Seja um discípulo de Jesus para o teu marido. Seja um discípulo de Jesus para os teus filhos. Seja um discípulo de Jesus dentro de uma academia onde vê a diferença. Muitos precisam enxergar Jesus. E você é um discípulo. E tem a responsabilidade, eu e você, de fazer Jesus conhecido. Então, nesta manhã, você deseja um compromisso com Jesus, abrindo o seu coração e dizendo que Ele pode contar com você? Se Jesus falou contigo, o Espírito Santo, nesta mensagem de domingo, neste culto, e você tem um desejo de ter um compromisso mais fiel e maior com Jesus, já que nós vimos que discípulo é ser comprometido com Jesus, e você reconhece que tem sido um discípulo distante na multidão, e você quer estar sentado ao seu mestre, você pode manifestar sua fé, ficando de pé e reconhecendo isso. Se você deseja, entende que você precisa ser um discípulo mais presente com seu mestre Jesus, um compromisso real com Jesus. Essa é a parte difícil, né? Essa é a parte difícil. Eu, nem você pode tomar essa decisão. Mas está claro no texto. Jesus contou com aquele discípulo Ananias, na cidade de Damasco, chamando por ele, dando uma missão, e aquele discípulo foi cumprir. Você entende? Você olha para a sua vida cristã. Você olha para você. E você vê que como discípulo, você precisa dar novos passos. Então, nesta manhã, você gostaria de ficar de pé, entendendo isso, para a gente orar pela sua vida? Temos alguém nesta manhã com desejo? Amém, amém, uma decisão sábia, amém, amém. Essa mensagem é para nós, para a igreja mesmo, amém, amém, amém. Vocês estão ouvindo, não é o meu chamado não, é o chamado de Jesus no coração de vocês. Amém, amém, amém. É Jesus que faz isso. Aleluia.